Tá muito Agora vai. Então é isso. Muito boa noite, estou muito feliz de estar aqui, especialmente hoje com a gente, o Marcelo, que é um grande amigo, uma pessoa que eu conheci procurando uma interpretação de uma música que fala muito para mim, ao meu coração, que chama El Abismo, e o Marcelo tem uma versão dessa música, e essa música me atravessa de uma forma tão profunda, já sozinha. E aí quando eu escutei o Marcelo com o talento dele, fazendo a versão dele dessa música, desse hino, meu coração foi às alturas. E daí eu procurei por ele. Eu falei, eu quero saber quem é que está tocando, ou seja, essa pessoa que fala tanto ao coração, consegue colocar tanta coisa. E aí fui, a gente teve uma conexão imediata. E desde então a gente se fala, a gente troca, a gente já fez outros movimentos juntos, assim pela internet. Eu tenho total confiança nele. O Marcelo é uma pessoa que ele facilita encontros entre homens, ele facilita encontros também de ayahuasca, ele tem uma conexão muito sutil e sublime com a natureza, e ele Ah, acessa a sabedoria da natureza naturalmente, ou seja, por intuição. E quando a gente começou a falar de todas as coisas que a gente tem falado por aqui nos últimos dias, eu sempre fiquei pensando também nesse masculino, nesse modelo de masculino que não é o patriarcado e nem o machista, e sim um modelo de masculino que dialoga com o próprio feminino e é capaz de dialogar com o nosso, inclusive para a gente desarmar do medo de ser ferida, de ser violentada, ou até mesmo a gente como homem também ter esse exemplo de algum masculino que fez um caminho do feminino dentro de si e harmonizou. E aí todas essas conversas juntas falaram muito ao meu coração de falar, Marcelo, vamos fazer isso junto? E aí entrei em contato com ele e o Marcelo, super incrível como sempre, falou, claro, vamos e aqui estamos. Então só fico muito feliz da gente poder estar aqui e essa é basicamente minha apresentação dele, ele é músico, como eu comentei, você já fez uma versão, mas não é, ele não só interpreta outras músicas de outros artistas, de outros músicos, mas ele também escreve, ele também é um artista por completo. E para mim também um artista nesse senso maior de realmente saber que está num papel nesse mundo e se reconhecer ator. É uma grande inspiração para mim. Marcelo, bem-vindo. Eu muito comentei com ele que confiava plenamente na intuição dele do que falar, como falar, então ele vai conduzir pela próxima hora algumas reflexões e depois a gente vai fechar, como de costume, com as nossas orações. Então, muito agradecida, Marcela, agradecida a cada uma aqui e que gire. muito muito obrigado por tudo, Patrícia, querida. Enorme gratidão por tua labor, por teu trabalho, por tua presença, porque precisamos de muitas pessoas como você nesse mundo. É a verdade. Boa noite para todos. Aqui, enorme gratidão por me receber. Eu sei que a Patrícia me diz que eu falo muito bem português, mas eu peço perdão se eu tenho alguma palavra um pouco atrapalhada, mas eu vou tentar falar o mais claro possível do meu caminho, do que eu consegui simplesmente observar na vida, observar em mim, principalmente em mim. Uma das primeiras coisas que eu caminhei foi me sentir perdido na vida, sentir que eu precisava descobrir outras coisas. Mas a primeira coisa que eu consegui olhar era que eu pensava que tinha tudo, pensava que tinha o trabalho, pensava que tinha uma vida bem perfeita. E às vezes parece perfeita, mas com o caminhar, e estou falando que eu descobri isto aos 30 anos, mais ou menos. Eu já tinha feito meditações aos 15 anos. E eu estava muito feliz, mas depois a vida me chegou por caminhos em onde eu comecei a trabalhar muito, a me perder de alguma maneira. E não estou falando do que o trabalho seja malo, ou que os caminhos sejam de alguma maneira malos. O que eu
o que eu quero dizer é que, em mim, a vida me levou por um caminho onde eu tinha tudo. Eu trabalhava para uma empresa muito grande aqui no Uruguai, eu trabalhava muito bem e eu me sentia que faltava uma coisa, que eu precisava muitos momentos para descobrir em mim coisas, para contactar com a natureza, para contactar com outras coisas que eu tinha perdido quando eu, de alguma maneira, vivia a minha juventude, né? E essa foi, e trazendo agora esse tema da morte, essa foi minha primeira morte. E agora eu conto isto com muita alegria, e eu sei que no momento foi muito difícil para mim. E eu sei que também nesse momento estamos atravessando um momento planetário muito difícil, muito caótico, muito por momentos, ah, como se diz, ah, eu acho que a palavra é atrapalhado. Não posso enxergar para onde é correto, não é correto. Vivemos às vezes e eu estava falando um pouco com a Patrícia disso, uma espiritualidade um pouco romântica, né? E eu quero falar de mim. Para mim, a espiritualidade é viver nesta terra parado na terra. Parado na terra, tentando ser ativista de primeiro comigo. Não ficando calado, sino podendo conversar desse respeito, humildade e principalmente deste a gratidão. A gratidão é, como disse um grande maestro para mim, a medicina das medicinas. E quando eu falo da gratidão, não estou falando ah, da, dessa palavra, como é? Da, não estou dizendo que seja, como é a palavra? Estou tentando pensar em espanhol. É, Fale em espanhol, que às vezes é a mesma palavra, Marcelo. talvez, o que eu quero dizer é que quando eu aceito a vida como está apresentada em mim, eu aceito que eu tenho um prato de comida, que tenho vida, que eu posso respirar, inclusive essas pequenas coisas me ajudaram muito em compreender que eu estou vivo e que é para mim um presente. Parece que às vezes esquecemos que estamos vivos e temos que continuamente fazer coisas, ir a trabalhar, tentar cuidar dos filhos, o colégio, etc, etc, etc. Trazendo tudo isso que parece o cotidiano viver, ah, muitas vezes aparece na vida justamente isso. E agora quê? O que eu vou fazer daqui para diante? O que eu vou fazer com a minha vida? Que fiz? Que fez da minha vida? Não? Que hice da minha vida? Só, são perguntas muito profundas que eu consegui resolver em mim. E a primeira coisa que eu tentei fazer foi ser totalmente honesto comigo, sem nenhuma mentira mais comigo. Tentando olhar tudo o que de alguma maneira, me perturbava, molestava, né? O que se diz as sombras. O que é uma sombra para mim? Uma sombra é aquilo que me dói muito, que me molesta lá fora, e todas as minhas virtudes. A partir disso, consegui mudar a minha vida. Quero trazer isso aqui à conversa porque uma das coisas bem importantes é cambiar de alguma forma essa ideia de morte. Continuamente estamos morrendo e
renascendo, né? Por exemplo, agora são as 21 da noite, está morrendo o dia para está nascendo a noite e vai morrer a noite para nascer o dia. O xamanismo fala muito disso. Entende a morte como algo natural e também está muito romântico isso. A morte é uma palavra, simplesmente, é um estereotipo. Morrer é simplesmente olhar para dentro, poder ver o que eu quero cambiar, trocar na minha vida e tentar e ter a firmeza e a valentia e a humildade e a força para conseguirlo. Sem forçar, como era, fluindo, mas continuamente sendo ativista, né? Sendo constante no caminho, sendo sincero comigo, mas constante, persistindo, eu acho que se diz, né? Nesse caminho também pude conseguir me dar conta, se diz assim, me dar conta, dar-me conta, me dar das minhas crenças, né? Das minhas crenças, algumas criadas por mim e outras e outras que tinha fidelidade com essas. Por exemplo, essas crenças da minha família. E, principalmente, aí começou todo um caminho de muita aprendizagem com o masculino. Foi muito tempo que eu assistia a círculos de masculinidade, porque eu não conhecia todo esse mundo, né? Era um mundo, para mim, difícil. Meu pai, que eu amo e adoro com toda a minha alma, não estuvo muito presente na minha vida. E eu agradeço por isso. Agradeço com todo o meu coração, porque agora sei que ele fez o que conseguiu fazer, né? Ele fez tudo, ele sempre me amou. Não como eu queria, como ele amou. E isso eu consegui ah, me dar conta nesses círculos. Mas também saíram outras coisas. Por exemplo, o que é consagrar o masculino? Consagrar o masculino é sentir que, como homem, também posso me emocionar, também posso me sentir abraçado por um homem, além do meu pai, por outro homem. Poder contar com esse homem para chorar, para mostrar minha vulnerabilidade. Assim que também tive que morrer daquele homem que era, de alguma maneira, todo-poderoso. Quero contar isso porque eu morri muitas vezes na minha vida. E aqui estou vivo também. A morte é, a, é uma metáfora como a borboleta sai do capulho da crisálida. Ela, não sabemos, mas talvez na crisálida passa muito intenso, muito difícil. E assim nós vamos caminhando na vida, né? Então, eu acho que esse momento, neste momento planetário, estamos atravessando tudo isso. Estamos atravessando uma morte de uma humanidade que estava numa etapa muito infantil, numa etapa muito realmente inconsciente. E às vezes, quando falamos de consciência, pensamos que é contatar com outros mundos, com outras entidades, e simplesmente consciência é me dar conta mais um pouquinho das coisas. Eu sou consciente agora que estou falando com todos vocês, mas também sou consciente que talvez o que eu possa dizer para todos vocês
esteja aí vibrando no coração, no pensamento, no corpo, esteja de alguma maneira cambiando alguma coisa. E para mim também, a presença de vocês faz em mim uma conexão. Essa interação que temos, que parece que às vezes ah, pertence a outros planos, forma parte da consciência. Às vezes, isso mesmo, né? Às vezes fica num mundo muito romântico a consciência, os caminhos espirituais. Eu justamente estava falando com Patrícia que o caminho, em definitiva, não existe um caminho espiritual. O espiritual. Existe um caminho e temos que caminhar esse caminho, para mim, com humildade, sendo melhores pessoas, sendo claros, sendo sinceros, honestos, sendo íntegros. Isso é a maior espiritualidade. Não temos por que olhar anjos, olhar entidades. Não temos que, inclusive, provar plantas para ser amados pela terra, pelos animais. Mas se temos que morrer da pessoa que fomos para nascer numa nova pessoa, e para isso temos que ser valientes, temos que nos atrever a cambiar aquelas coisas que precisamos cambiar, que já não, não cabem, não tem lugar na minha vida. E isso é bem importante, mas tenho que ter coragem, né? É bem importante isso. E tenho que começar a me explorar. Eu também comecei muito esse caminho de exploração pessoal para poder, de alguma maneira, descobrir o que eu queria cambiar. Ah, também, daí surgiu toda uma forma nova em mim. Eu prestei muita maior atenção para o arte e consegui, de alguma maneira, fazer um balance entre a lógica e a parte artística em mim. Ou seja, para poder tomar outro caminho, tenho que me atrever a tomar outro caminho, né? Esse grupo, ou essa reunião, eu via que se chama Ritos de Passagem. No meu caminho, com grandes mestres de Brasil, do Acre, do povo Barinawa, principalmente, e do Peru, eles fazem muito esses rituais de passagem, mas aqui no Ocidente é muito mais difícil, não temos muito essa cultura. Pensamos que a vida é muito linear, que temos que trabalhar, criar os nossos filhos e depois, quando nos aposentamos, viver os últimos anos da vida. Acreditamos muito em estar seguros, temos de alguma maneira, muito na superfície a supervivência, mas falta muito para mim a essa percepção de que a vida tem muito mais do que vivemos e outras coisas. Eu vejo uma humanidade muito carente de espiritualidade interior. Por quê? Porque falta muito autoconhecimento. E isso se consegue na prática. E às vezes na prática
é impossível porque tenho que trabalhar todo dia ou tenho que fazer outras tarefas que impossibilitam a minha, meu momento comigo. Então, falando um pouco de tudo isso, que é minha vida principalmente, poderia dizer que a principal maneira de poder trocar minha vida, morrer dessa pessoa, é conhecer, conhecer o que eu tenho para cambiar, compreender que não sou vítima da vida, compreender que não sou vítima de ninguém, compreender que meus pais fizeram o que puderam fazer, compreender que eu tenho outra maneira de viver. E isso é parte da expansão da consciência. Me dar conta de que eu posso empreender outro caminho comigo. O amor próprio é o amor verdadeiro, o primeiro amor. O amor próprio é me dar um lugar nessa vida nova que eu quero começar, mas para isso tenho que ter coragem, tenho que começar. Dá pouquinho, não tenho por que deixar tudo de golpe de uma vez, mas eu posso começar com pequenas coisas, eu acho. Assim eu comecei, com pequenas coisas. Eu também venho de uma família muito estruturada, amada por mim, mas é estruturada e foi difícil sair dessa forma, mas você consegue sair daí, dessa forma, porque acreditamos muito que é a única forma de viver. Pensamos que a vida é assim como está apresentada. E, além disso, sentimos dentro que, por mais de que a vida esteja assim apresentada, estamos sentindo que faltam coisas, que poderíamos fazer outras coisas. E é lançar-se a viver isso, é animar-se a viver isso, ter a coragem para viver isso. Então, com todos esses processos de movimento que eu tive, também aprendi a morrer dessa parte que eu tinha. Aprendi a honrar ao homem, a honrar o feminino, que é toda essa parte que eu falava das emoções, sentir que o homem também pode chorar. Estamos muito acostumados a que o homem tem que ser o príncipe azul, o bonito, o lindo. E que é lindo, que é feio, que tudo são ideias, estereotipos. Sair desse paradigma para poder formar meu próprio caminho é muito difícil, mas só posso conseguir fazê-lo se eu tenho coragem de poder pesquisar, poder me autoexplorar, poder, de alguma forma, me animar a viver o que eu sinto viver. Talvez o que eu diga tenha ou pareça um pouco romântico, mas não é assim. Estou falando da Terra, pés, com os pés na Terra. Eu posso viver uma vida diferente. E talvez todo mundo ao meu redor me diga, não, essa vida não é muito boa para ti. E eu pergunto para todos vocês, que vida querem viver cada um de vocês? Porque ninguém pode dizer para mim a vida que eu quero viver. O que eu tenho certeza é que eu quero fazer o bem por mim, o bem por a mamãe terra, o bem por todos os habitantes da terra.
E eu acho que esse é o projeto perfeito. Se é bem para mim, é bem para a Mãe Terra. E é bem para tudo. E eu não estou, de alguma maneira, molestando, perturbando os involucrados, ou também os meus irmãos e minhas irmãs neste planeta. O plano é perfeito, o projeto é perfeito, com os pés na terra, tentando ser ativistas de nós, não, ah, não ficando calado, esperando que troque o mundo, esperando que os demais troquem sua vida para ver se eu posso trocar eu. Eu tenho que ser ativista e tenho que tentar cambiar algumas coisas. Pequenas coisas, talvez. Ao princípio, pequenas coisas, algumas. Mas talvez daí comece uma nova forma, comece uma nova vida. E possa, de alguma maneira, morrer daquela coisa que eu era, aquela pessoa que eu era. E talvez também possa morrer minha vida anterior e renascer numa nova vida. Isso é um rito de passagem. Também são, cada um de nós tem uma maneira de fazer as coisas diferente. Hoje eu sentia falar de tudo isso, talvez ficou um pouco atrapalhado, entreverado, como dizemos aqui, mas a primeira coisa que temos que fazer é poder, de alguma maneira, viver uma introspecção, ter esses momentos para eu me sentar, pensar, me conhecer. Esses momentos são enormemente importantes. Às vezes é comum esperar que o que está lá fora cambie e eu ficar aqui sentado. E não funciona assim. Se a vida às vezes é difícil, se às vezes é caótica, se às vezes a vida é inexplicável, mas é maravilhoso estar vivo. Talvez a pergunta é: por que você está tão feliz, Marcelo, de estar vivo? Porque eu acho que a gratidão é a medicina das medicinas. Sentir gratidão por tudo. E isso não significa que eu sinta que as coisas não estão totalmente bem. Estamos vivendo um paradigma que já era obsoleto. Não estou dizendo que esteja tudo balançado no mundo. Não, não. Não estou falando disso. Estou falando da gratidão de estar vivo, de respirar, de ter a possibilidade de poder falar aqui com vocês. Talvez às vezes, e eu sentindo um pouquinho de vergonha por que estarão pensando do meu português, como eu estarei falando. Mas eu tenho coragem de falar, só isso. Porque eu sou humano também, estou tentando cambiar todos os dias. Às vezes é difícil, mas uma, uma das histórias maravilhosas da ancestralidade é: se nós estamos aqui vivos, é porque a grande família humana precisava de nós. Então, nós temos a responsabilidade de compartilhar o nosso dom. Eu estou compartilhando aqui minha palavra. Também compartilho minha música.
E talvez muitos de vocês tenham muitas coisas para compartilhar comigo, que para mim vai ser muito importante, nutritivo e vai me trazer muita cura. Então, eu acho que é bem importante poder ter essa, talvez ao princípio, ideia, para que essa ideia se torne responsabilidade, porque a grande família humana precisa de cada um de nós. E desde esse, desde esse lugar de pensamento, de atitude, poder começar uma nova forma, começar um novo caminho. De alguma maneira, estamos, às vezes, acostumados a que o caminho, o que o meu caminho será bom para mim. Às vezes, deixo esse caminho que era muito bom para mim, mas eu duvidava tanto que prefiro ficar como eu estava antes. Talvez infeliz, mas fico aqui no lugar confortável, pelas dúvidas se eu errar. E eu posso garantizar que não há forma de errar quando o coração é a guia. Talvez às vezes é difícil, mas quando o coração é a guia, não é forma de cometer um erro. E, novamente, sem colocar a espiritualidade e o coração num plano romântico. É a intuição natural do humano. E para isso tenho que me conhecer. E é a percepção natural humana. E para isso tenho que me conhecer. E é a possibilidade de me expressar como pessoa, sendo sincero comigo, sendo honesto comigo e colocando, me colocando numa posição de eu posso com o meu caminho. O que eu estou fazendo para mim é muito bom. Essa posição é percebida por as demais pessoas nesse mundo. Os meus amigos, meu marido, meu companheiro, minhas filhas, meus filhos. É uma posição. Às vezes posso estar triste, às vezes posso estar movido, às vezes posso estar atrapalhado, mas posso estar em bem, eu acho que se diz bem-estar. O bem-estar, às vezes, se confunde com o dinheiro. E o bem-estar é uma posição da vida, é uma atitude da vida. E como descobrir isso? Com o tempo, persistir, em pesquisar no meu interior, me conhecer, compreender que tudo que está lá fora não atrapalha minha vida. Talvez esteja difícil, mas eu posso continuar caminhando. E sempre, para mim, é um grande exemplo, Santuário Vale da Rainha. Às vezes é difícil, mas eles continuam. Sim, é difícil, mas eles estão continuando, e aqui estão, tentando, sendo otimistas. E não estou falando porque esteja aqui, Patrícia. Eu estou falando porque, assim, há muitas pessoas fazendo isso, tentando persistir, intentando, continuando, caminhando. Por quê? Porque, de alguma forma, vimos que a vida tinha que trocar de alguma maneira, morrer daquilo que éramos e começar uma nova experiência.
tudo isso que se fala de espiritualidade tem que ver com a experiência. Que experiência eu quero viver nesta vida? Se eu faço o bem por mim, o bem por a terra, e o bem por todos os involucrados neste mundo, não estou fazendo mal por os outros, o projeto perfeito. Às vezes é difícil, não sempre se dá no momento que eu quero. Às vezes chega na mim formas de aprender que eu não gosto, para eu crescer, para eu continuar aprendendo. E tudo o que estou falando com os pés na terra. De alguma maneira, estamos desconectados dessa forma de viver, mas sempre estive aí essa forma de viver, com os pés na terra, sendo mais conscientes da minha respiração, da natureza, da percepção que eu tenho quando eu caminho sem sapatos na grama, quando eu abraço uma árvore, quando eu estou ouvindo o canto de um pássaro. Isso é bem terra, é bem natural. Que tantos momentos nos damos para estar na natureza, para perceber a força da natureza. Esses momentos são bem importantes no caminho para mim, porque permitem trazer memória celular, trazer memórias que estão aí escondidas. Parece mentira, mas é verdade. Quando eu estou na natureza, eu expando meu corpo, minha percepção. E não é espiritualidade romântica, é verdade. É só sair para a praça, estar um momento e perceber o ar, perceber os, os aromas da natureza, perceber o que acontece quando eu estou embaixo do sol, ou estou enxergando a lua. Eu faço um convite para todos vocês. Só um movimento na minha vida estar comigo e poder contactar comigo, visitar periodicamente a natureza. Começa uma roda diferente na minha vida, começa outra forma. Às vezes, escrever em 2 colunas todas as coisas que eu acho muito bom para mim, todas as coisas que eu acho muito mal para mim, e continuar essas 2 colunas tentando encher a coluna das coisas que eu faço que são melhores para mim. Quantas atividades diárias eu faço para mim e nelas me sinto bem. Se não são muitas, tento, tento caminhar mais essas atividades que são boas para mim. Começar esses exercícios para poder trocar minha vida. Todas as noites eu me deito agradecendo pelo dia, tentando pensar como foi a minha relação com aquele, sem tirar a responsabilidade ou a culpa da situação para uma pessoa, sempre olhando para mim, como eu estive em relação com uma pessoa, com a relação comigo, que todas as coisas que eu fiz no dia e tentar morrer esse dia da melhor maneira possível e renascer ao outro dia diferente. São exercícios que me permitiram
a fazer um training novo e começar que o mecanismo da nova vida começa a funcionar. Mas tem que ter treinamento, prática. Não é assim como a, aqui se diz a pílula mágica, que seja espontaneamente que cambie a pessoa. É prática, persistência, caminhar, animar-se, ser valentia, coragem, força. São todos aspectos importantes para mim, com toda humildade, que temos que caminhar de alguma forma para poder cambiar. Pelo menos eu queria compartilhar tudo isso que eu consigo caminhar, sem, sem dizer que minha vida é perfeita. Só compartilhar, talvez, alguma coisa por aí fique vibrando em algum coração e, e seja bom. Então, primeiramente, muito obrigado. Desculpas novamente por, às vezes, é difícil me expressar em português. E isso. Muito obrigado e desejo para todos vocês um maravilhoso caminho e sempre dizer se pode caminhar uma nova forma, uma nova, uma, uma nova forma, isso. Então, enorme gratidão por tudo. Espero que tenha sido de proveito, de bom, espero ter me expressado corretamente. Querido, claro que você se expressou muito bem e me toca profundamente, tenho certeza que outras pessoas também, de tantas formas diferentes, até porque você vem numa fala feminina e doce, sendo um homem. E isso carrega uma força muito diferente, mesmo que você passasse a mesma mensagem da tua polaridade masculina. Então, são mensagens subliminares que estão por aqui rodando no tom da tua voz, na forma como você se coloca, na humildade que você se coloca. E isso tudo também é algo que está sendo comunicado aqui. E não só a tua história de vida, que já é um exemplo para nós, porque eu vejo que é sempre bom, quando a gente está nessa travessia entre margens, no meio do caminho a gente pode falar, isso está dando muito trabalho, eu não sei se eu vou conseguir. E daí a gente olha da onde a gente veio para onde a gente está indo, e parece que de onde a gente veio é mais próximo. Então, de repente, se voltar é melhor do que seguir. Enfim. E a gente fica pensando, e daí, de repente, a gente vê que lá do outro lado tem um sobrevivente. Tem alguém que fez o caminho. Não de uma vida perfeita, como você falou, mas de alguém que está lutando e lutou e aceitou morrer e renascer. E a simples imagem dessa pessoa é um grande exemplo e inspiração para a gente continuar fazendo a nossa travessia. E isso vem muito para mim, escutando você, de todas as mensagens que estão aqui, como esse exemplo também de alguém que fez a própria travessia e que coloca para nós que é possível para cada um no seu próprio caminho. E não É um imitar o possível, outro, mas desse é próprio caminho possível. que deve E é caminhar. super importante para mim que todos estemos, de alguma maneira, nutridos por tudo, porque precisamos de tudo. Todos estamos aqui por uma razão muito sagrada e muito especial. E, por favor, eu estou falando novamente de um jeito romântico. É verdade, estamos aqui por uma razão. Porque a única certeza que temos é que um dia temos que deixar esse plano de existência. Então, para que estamos aqui? É uma pergunta que é bem importante para nós fazer. O que estou fazendo com a minha vida? E só caminhar, tentando fazer isso. Esses encontros, para mim, são bem importantes. Eu fico emocionado porque, para mim, foi também muito difícil amar esse pai que eu não compreendia e poder, de alguma maneira, relacionar essa parte feminina que ele não, também não conseguia. E descobri que, sendo
me desnudando ante o outro homem e dizendo, sim, dói, sim, eu às vezes sinto que eu não posso e preciso de um abraço, preciso da tua ajuda. Foi muito difícil, mas aqui estou vivendo. E isso tento, nos encontros, brindar. De alguma forma também salvou minha vida o teatro, a expressão. Eu tive uma professora que dizia para mim, grita, Marcelo, diz, Marcelo, diz, Marcelo. E eu, era muito difícil para mim dizer. E comecei dizendo na canção, com um violão. E sempre há alguma forma para dizer. E então eu fico também emocionado comigo porque agora estou falando, porque agora estou expressando, porque eu também tinha vergonha de me olhar numa câmera. Não é difícil para aqueles que caminhamos o caminho, não foi sempre fácil, não viemos com a mágica, como se diz, foi difícil também. E você pode caminhar. Então, enorme, de verdade, enorme gratidão por isso. Muito, muito obrigado. Agradeço, Marcelo. Imagina, eu agradeço. Quero comentar com todo mundo que está aqui que antes da gente entrar, a gente fez um teste com os instrumentos. E para desespero nosso, especialmente meu, porque ele vive com o talento dele, ele não vai sentir tanta falta quanto eu, ou seja, quanto vocês conhecendo também o talento. A flauta não atravessa o microfone. Então a gente vê ele com a flauta na boca, mas ele não escuta. A gente vê o Marcelo com o violão, mas a gente não escuta o violão. E a gente Mas, tentou de várias formas diferentes, né, Marcelo, tentar fazer isso e não conseguiu. E o Marcelo deu a sugestão para ele cantar uma música a capela. E não sei se você sente isso ainda, Marcelo, de fazer algo assim. O Marcelo, de novo, como ele falou, essa coisa de facilitar e da voz e da condução e o tom de voz dele também é algo subliminar, especialmente vindo de um homem. Porque outra vez, ou seja, a gente está acostumado que o masculino venha com uma certa força e a força dele vem numa amorosidade. Então também é uma quebra de paradigma para a gente poder escutar isso. E, outra vez, tem mensagens que são nas palavras e tem mensagens que são no tom que as palavras são ditas. E tem muitas mensagens circulando nesse campo, nesse momento. Então, Marcelo, na verdade, eu passo a voz para você de novo. Se você quiser conduzir a gente para alguma coisa através da tua voz, da tua música, ainda que seja a capela, ou seja, como você quiser, eu tenho certeza que as pessoas vão sentir no coração esse teu talento de como você tem melhorado esse planeta simplesmente doando os teus dons. sim, sim, eu acho que sim. Só isso. Ah, há uma canção que, que é uma canção do povo do Kikoi, justamente, que é o Akumaya, que eles cantam, que significa alegria. Eu sei que a alegria é uma das emoções que às vezes mora na mente, mas tentemos, quando falamos dessa ou quando cantamos essa canção, baixar, tentar descer a alegria aqui. Então, eu sempre convido as pessoas cantando para fechar os olhos, para dizer ao meu corpo que eu estou adentro, de uma forma simplesmente. E a canção diz assim, diz Wako maya tone pinda ke pinda kanaro. Wako maya tone pinda ke pinda kanaro. To take hopara tone pinda ke pinda kanaro. Wako maya tone pinda ke pinda kanaro. Wako maya tone pinda ke pinda kanaro. To sake ho parato ne pinda ke pinda kanaro.
Ai, 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 hewaia, wakomaya, 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 hey, hey. Vou ver se podemos subir o violão. Wakomaya, dona pinda, pinda, canayo. Wakomaya, pinda, canayo. O saqueo para dona pinda, pinda, canayo. O saqueo para dona pinda, pinda, canayo. Wakomaya significa alegria e que todos estamos juntos. Então, agradeço nesse momento ao meu querido e amado povo Warinawa de Acre, Brasil. Uma canção de Xaguanawa, mas uma canção de recebimento numa cerimônia. Agradeço muitíssimo, muito, muito isso. Que lindo, Marcelo. A gente agradece tudo isso e eu espero que, de novo, dentro dessa configuração, a gente não consegue ouvir o Marcelo e como ele toca e como ele é capaz de tocar a gente tocando o instrumento dele, mas a gente já teve, acredito que, alguma ideia de como ele consegue tocar simplesmente com a mensagem que ele tem no coração dele. Tocar a gente de outra forma, sem um instrumento musical. Ou talvez usando esse tambor, que é o coração, para tocar a gente, para que o nosso coração também vibre em uma outra melodia, e não no medo, mas na entrega. E nessa humildade, principalmente, que também me atravessa muito quando eu escuto o Marcelo. O Marcelo tem, eu deixei o link dele no grupo, eu vou colocar hoje de novo depois daqui, e vou deixar também alguns dos links onde ele canta, inclusive, essa música, e outros também, enfim, materiais que ele tem disponíveis na internet. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, Marcelo, como eu comentei, para a gente poder compartilhar, poder aprender, poder interiorizar um pouco mais. E agradeço pessoalmente, ou seja, o exemplo sempre que você me dá de masculino, porque também é uma desconstrução para mim dentro de todo o masculino que comumente se vê, outra vez, vê um masculino sensível, humilde e a serviço. Existe comumente uma associação ao masculino, onde o masculino quer ser servido, inclusive de uma maneira subliminar, mesmo dentro da casa. Ou seja, geralmente a gente tem a ideia que o pai ou alguma figura paterna estava servido pela mãe ou por uma figura feminina. E a gente vê um núcleo de exploração em volta do masculino, especialmente o branco, que todos os seres devem servir. Então, quando a gente pega um masculino que está disposto a servir outros e que vem uma humildade de realmente se colocar, olha, esse foi o meu caminho, não sei qual é o teu, mas seja honesta com você, honesto com você, e não minta, e tem algumas coisas que me ajudarem, de repente podem te ajudar. É uma conversa muito diferente do que geralmente a gente tem associado ao masculino. Então, outra vez, tem uma mensagem que é o que está vindo na tua voz, tem o teu tom de voz e tem esse sublime que acaba penetrando no campo, que a partir da hora que eu sinto que a gente consegue ver um homem harmonizado com o masculino, eu também sinto que é possível que a gente, como mulher, se harmonize com o masculino. A gente, como mulher, se harmonize com o feminino. A gente, como ser que a gente se denomina, se harmonize com as polaridades e não simplesmente tente ser uma ou outra, mas como o Marcelo está dando esse exemplo, ou seja, de abraçar todas essas frentes que existem dentro de nós e realmente manifestar a nossa plenitude, não a nossa perfeição. Acho que isso também é uma mensagem que fica muito forte quando o Marcelo diz, manifestar a perfeição é uma ilusão do ego. É É uma algo que o ilusão ego do ego, consegue como uma realmente, frustração, né? Agora, a realmente. plenitude é algo que o ego pode alcançar. Sim, e o relacionamento com minha companheira é muito mais equilibrado quando eu acho que quando o masculino e o feminino se encontram numa pessoa, é uma festa, Uhum. é realmente uma festa de
descobrimento, né? Eu pensei que não conseguia chorar, eu pensei que não conseguia, por exemplo, ter força, tem a possibilidade de ter compaixão. É uma festa de emoções, sentimentos e grandeza. Ah, eu acho que é grandeza. E é enorme, um estado de gratidão, um estado de gratidão. Então é isso, muito obrigado. Imagina, querida. Eu agradeço e, de novo, eu espero que, de alguma maneira, todas essas mensagens subliminares atravessem o coração da gente, porque é muito maior do que simplesmente o que está comunicado na fala. É como está sendo comunicado e como o campo vibra, inclusive nessa serenidade, mesmo quando ele fala de coisas difíceis. Porque, outra vez, a ideia do masculino falando de coisas difíceis é guerra. Porque daí vai para o masculino, do masculino, do masculino. E não de um lugar onde foi difícil e mesmo assim pode estar tranquilo. E tudo isso, outra vez, são mensagens que, quando a gente interioriza, elas vão desconstruindo padrões, para que a gente mesmo possa aceitar essa totalidade, essa plenitude nossa, sem esse sonho irreal de uma perfeição. Então, outra vez, eu espero que tudo isso acomode dentro da gente e que reúna espaços nossos onde a gente se sinta mais integrado, mais integrada para caminhar nessa vida, vivendo o que a gente tem que viver e morrendo o que a gente tem para morrer também. Isso. Porque a gente não pode esquecer que essas coisas vão juntinhas, né? Para a gente viver mais, a gente precisa morrer mais também. Quando a gente deixa de morrer, deixa de se transformar, é a hora que a gente bloqueia a vida. A vida, para ela continuar, ela solicita a morte. A morte é uma renovação. E se a gente bloqueia isso, é como se a gente estivesse dizendo que a vida não continua. Então, que tudo isso que o Marcelo trouxe para nós, de algum jeito, outra vez, faça o nosso coração vibrar. E eu pedi para ele ficar até o final com a gente no Japamala, não sei, tudo bem, né, Marcelo? Claro que sim. Então, agradeço, Sim. agradeço muito, agradeço muito. E vou pedir, então, para a gente alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhos, trazer uma respiração serena, tentar invocar não a lembrança das palavras que foram ditas, mas o significado dessas palavras. O significado de estar em pé na terra, fazendo o teu serviço, realizando o teu dom, com humildade, com respeito aos demais seres. O significado disso não está na fala, está no comportamento. Invocar essa sinceridade, essa honestidade, para que a gente possa ser real conosco em relação a como a gente se sente a respeito da vida que a gente vive. Não cultivar mentiras dentro de nós. Com essa sinceridade, com essa honestidade, com essas sensações revisitadas, poder ter a coragem, a valentia de morrer o que precisa morrer, para nascer quem precisa nascer. Respirando profundamente, com essa coluna ereta firme, a gente reproduz não uma postura de meditação, mas uma postura de vida, aonde existe atenção plena. E a vida não é uma sucessão de erros que levam a gente a um lugar a se queixar de por que comigo. E sim, com essa coluna ereta, com essa respiração tranquila, mantendo a consciência e a responsabilidade por estarmos vivos. A responsabilidade dos presentes que recebemos, das sementes que trazemos no nosso coração. E com lucidez, e com amor, e com bondade, regar as sementes de bem que existem. E sem medo, cortar as ervas daninhas. Entendendo que essas mesmas ervas daninhas testam a força das sementes e o discernimento do jardineiro, da jardineira, cuidando do seu jardim. Compreende, então, que tudo tem seu lugar. E nessa postura não de meditação, mas de vida, abre o teu coração para que ele possa ser visto por você na totalidade.
para que as mentiras possam sair a galope pelas janelas, pelas portas, para que a falsidade que cada um tem consigo possa abandonar o próprio campo, para que as justificativas enganosas que cada um contou para si a respeito da mudança que não consegue fazer, que essas justificativas também marchem porta fora agora. Para que cada uma de nós possa de novo morrer suas mortes e renascer o ser real que em tempo morre outra vez, para renascer de novo, numa eterna jornada desse espírito como está, sem nunca deixar de ser o espírito como é, e que em tempo realizaremos, se deixarmos de mentir cada um de nós para nós. Se começarmos cada um de nós, cada uma de nós, a praticar essa honestidade conosco. Então daqui que se faça um voto hoje, um voto nesse coração que tem janelas abertas e portas abertas, aonde essas mentiras, essa hipocrisia, essa desonestidade saem a galope. Um voto que diz que dentro desse coração permanece apenas a verdade, não a verdade para o outro, a verdade para você. A verdade do que você sentiu correto para o teu caminho, do que você sentiu que acenava para você. Daqueles espaços onde você se sentiu pleno a despeito das dificuldades da tua vida. Aqueles lugares interiores e sublimes, aonde você, aonde eu, onde cada uma de nós encontrou paz. Não importa a guerra do mundo. E através dessa paz interior, pôde irradiar para esse mundo a paz que existia dentro, em vez de iludidos e iludidas procurarmos por essa paz nesse mundo, que solicita de nós a construção dessa mesma paz. Que cada um realize que veio aqui para construir, para se entregar e para doar, e não para explorar, para tomar, e muito menos para um passeio. Refaz o voto no teu coração de trabalhar pela obra. Trabalhar para manifestar a espiritualidade que você vê e sente. Os valores que são ensinados aos espíritos e não às crianças meramente. Trabalhe em você como tua primeira obra. Que cada um de nós, que cada uma de nós trabalhe em si. Como um grande artista trabalha na sua primeira obra. E oferece essa obra que é você mesmo, você mesma ao mundo. E na presença dos seres que nos auxiliam nesse campo, especialmente invocando aqui a luz da presença do Marcelo, xamãs e curandeiros, as forças da terra, que eles todos nos ajudem, nos amparem, para que não toleremos mais mentiras em nossos corações, desonestidade, hipocrisia, justificativas, falsidade. Que esses seres nesse campo auxiliem para que se rasguem os véus em nosso coração. E para que nesse lugar tão sagrado que cada um constrói, suba-se um altar, aonde é possível, portanto, rezar o outro, através da oração que rezou para si próprio. E nesse campo, portanto, aqui invocamos os seres em travessia, travessia entre mundos, que nesse momento se veem em dúvida sobre continuar, sobre parar. Seres pesarosos por não terem cumprido o seu caminho, ou por não terem descoberto ou ouvido o próprio caminho. Que recebam uma onda de paz e de tranquilidade que ainda é tempo para ressignificar. E para uma nova encarnação fazer valer diferente, que nos inspirem a não perder tempo, para que não fique para a próxima o que pode ser feito agora. Aqui são invocados espíritos encarnados, que se encontram também nessa condição, de já terem escutado o próprio coração, mas ainda não terem encontrado a sabedoria, a força, a coragem, a valentia para percorrer esse caminho interno.
Aqui são invocados todos os seres que, de alguma maneira e de alguma forma, ainda que sem explicação para nós, necessitem se beneficiar das vibrações do coração de cada um. Mas recorda sempre que na vida, a maior vibração é do trabalho das tuas mãos. Então, com essa postura firmada no teu comportamento, que aqui se vibre o coração, e depois dessa oração, que vibrem as tuas mãos na obra, os teus pés no caminho, que os teus pensamentos reflitam os pensamentos do alto, e o que teu coração vibre um amor próprio, um amor incondicional, um amor compassivo e um amor devoto. Transformando assim a Terra em um lugar melhor, não por milagre, mas pelo teu trabalho consigo, e pelo trabalho que cada um de nós se atreve a fazer com cada ser através do exemplo que dá de si próprio. Nessa força, nessa firmeza, nessa companhia espiritual, aqui oferecemos as nossas orações, a nossa cura e o nosso humilde exemplo. Na roda da cura eu vou para dentro de mim. Nas trilhas da luz eu sou as sombras dos cantos de mim. Meu mestre, seja quem for, me ajude a compreender, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Om. 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 Louvando o masculino em cada um dos seres, o feminino em cada um dos seres, e a unidade em cada um dos seres, e através de nós realizarmos uma, a comunhão, a fraternidade. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Sustenta a vibração. Tudo isso se sustenta através de comportamento. Tudo isso se sustenta quando o tal do caminho espiritual é exatamente onde os teus pés tocam o chão,
e aonde as tuas mãos se põem à obra. Que essa vibração seja irradiada para que seres em qualquer tempo, em qualquer espaço, possam se beneficiar através do que é alcançado em nós e dado como exemplo. Aqui em profundo agradecimento pelo campo, pelos seres no campo, pelo Marcelo, por cada encarnado aqui. Damos as graças por mais um encontro. Um encontro entre nós e em nós. Namastê. Abrindo os olhos. Deixo aqui meu agradecimento profundo por cada um, por cada uma. Agradeço de novo as palavras do Marcelo. Fiz reduzido o Shiva Shambho por causa do horário, porque achei que a gente já estava muito além e não quis prender todo mundo. Amanhã teremos mais. Muita gratidão, Marcelo, por ter estado. Foi um imenso presente para cada uma de nós, tenho certeza, não posso falar por todo mundo, mas vi sorrisos por aqui, vi reações nos olhos, vi comentários. Então, só quero deixar essa gratidão. Que você se sinta, de alguma forma, abraçado por esse campo. E que você sinta-se também bem-vindo para estar aqui quando você sentir que assim é o teu momento. Muito obrigado por tudo. Enorme gratidão para cada um de vocês. E é um maravilhoso caminho. Gratidão, Patrícia, por tudo. Por sua voz, por sua palavra. Ah, maravilhoso. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela conexão. Aqui. Graças, gente. Boa noite. Boa Grande noite. beijo. Tchauzinho.